Estamos no ar? Me dá só um ok para eu saber, senão eu fico com cara de bobo ou começo antes. Legal, gente. Então, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha. Segunda-feira, último dia de agosto de 2020, 31 de agosto. Estamos atravessando, gente, o inverno quase até o fim. Setembro é o mês da primavera, né? Com toda a dificuldade que todas e todos nós passamos, minha gente. Esse aqui é um momento para a gente dialogar com base também na esperança, nas nossas lutas e sonhos, naquilo que nos faz seguir adiante, né? Que nos fará hoje dormirmos com a consciência tranquila no nosso travesseiro, de que estamos ao lado certo das coisas e das causas justas, e que nos faz querer acordar amanhã para levantar, trabalhar, estudar, enfrentar as coisas da vida e lutar por dias melhores, né? Não só para nós, mas para todas e todos. É por isso que a gente tem força suficiente para seguir em frente, né, Lívia? E eu quero, além de dar boa noite já para a Lívia, que vocês já estão acostumados a ver na segunda noite aqui na página, nossa querida amiga, professora, pré-candidata mulher à prefeitura aqui de Petrópolis, a única dos 14, e também o Danilo, que é nosso camarada, né, um querido companheiro também, que nos provocou, a mim e a Lívia, gente, com um tema muito importante que a gente já vinha discutindo, sobre o qual a gente já vinha se posicionando, mas que o Danilo nos provocou a fazer uma discussão, que é em relação à questão da reforma tributária proposta pelo Paulo Guedes, especialmente naquilo que ela traz, a taxação dos livros. E ele escreveu um artigo muito interessante que eu recomendo a todos, que deu nome a essa live, que é Paulo Guedes versus Jorge Amado, né? Jorge Amado, deputado comunista, camarada do PCdoB, que em 1946, como deputado, incluiu a isenção da taxação dos livros na Constituição brasileira. E o Danilo trouxe essa discussão, então o Danilo é muito bem-vindo. E eu quero, antes de passar a palavra para eles, também agradecer muito o Zero, o José Roberto, nosso querido camarada e amigo também, meu amigo de muito tempo, que eu conheci no movimento estudantil e que hoje cuida da comunicação da CTB e está nos ajudando a fazer essa live de hoje, que ao invés de estar no StreamYard, está no Zoom. Eu não sei se para quem enxerga tem muita diferença, depois vocês até comentam, né? Mas então, antes da gente receber aí com tapete vermelho o nosso querido Danilo, dá uma boa noite rapidinho, Lívia, para a galera aí, e muito bem-vinda, minha prefeita. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui, mais uma segunda, encerrando o mês de agosto. O mês de agosto que talvez o único da história da nossa vida que passou tão rápido, né? E com tanta tragédia, com tanto pesar também. Então, eu acho uma data importante, Daniel, a gente fazer também um retrospecto de quanto tempo estamos em casa e por que razão estamos tanto tempo em casa, né? Por conta do desgoverno, por conta de uma ação unificada no enfrentamento da pandemia, e isso reflete na ação dos nossos governantes, ou seja, do presidente da República, a ação do governador aqui do estado do Rio de Janeiro, que eu não sei se você sabe, Danilo, a gente tem, na história do Rio de Janeiro recente, quase todos os governadores presos, exceto Brizola e Benedita, né? Então, eu acho que isso precisa ser destacado para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para fazer uma reflexão em relação a isso também. E aqui na cidade de Petrópolis, Danilo, a gente tem o governo do abandono, né? Então, por que estamos tanto tempo em casa? Na verdade, eu acho que cabe uma reflexão nesse último dia de agosto, e se tem uma das coisas que a gente tem feito, né, por estar em casa, além da carga excessiva de trabalho, é a leitura, né? É a cultura que tem guiado os nossos dias e que também tem a função, assim como a história, tem a função de iluminar o nosso futuro. Então, os livros têm a grande função de registro histórico, de trazer cultura e de também iluminar os nossos passos, né, para superar toda essa crise que assola a nossa vida, né, sobretudo a nossa realidade atual. Então, eu acho que é isso. A minha primeira saudação da noite é também uma saudação de reflexão. E aí eu acho que a gente pode passar a palavra para o Danilo, para ele se apresentar, e a gente vai dando seguimento aqui à nossa conversa. Então, eu queria primeiro agradecer, né, por terem aceitado aí
Eu acho que é importante a gente fazer essa troca, né? Ainda mais trocas de estados tão próximos. Acho que é importante, ainda mais falar, eu estava pensando aqui, né? Como ter uma professora como pré-candidata, né? Numa cidade próxima ali, né? Do Rio, é muito importante. Essa é uma coragem enorme no momento em que a educação está sendo tão atacada, né? E eu queria me apresentar primeiro, né? Eu sou Danilo Catalano, eu sou escritor, né? Já tenho 2 livros publicados, tenho um para ser publicado agora sobre racismo, que é Racismo em Relações Sociais Brasileiras, e sou membro associado, colaborador do CLAEC, Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, e formado em Ciências Sociais pela FESP-SP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 2018. Pré-candidato em São Paulo, a vereador, pelo Distrital da Zona Oeste, né, ali Pinheiros, o bairro de Pinheiros, e vim com essa questão da educação e da cultura, né? E aí, quando eu vi a questão da taxação do livro, eu falei, tenho que começar a falar, porque para alguém que escreve, né, para quem que é escritor, é um ataque não só para chegar aos livros das pessoas, mas também para a venda, né? Eu trago muito isso no artigo, além de falar, claro, do Jorge Amado, que trouxe essa grande parte aí na Constituição, de que o livro tem que ser sempre cada vez mais democratizado, diminuir o valor. E também eu trago também a fala, né, do nosso ministro da Educação, Paulo Guedes, que, para mim, só justifica essa questão da segregação, né, essa questão da elite, de uma oligarquia que só ela pode estudar, né, aquela questão de que só ela pode ir como era, né, na época da colônia e tudo mais, em que só a elite, os filhos do grande latifúndio podiam ir para a Europa estudar, e aqui não tinham. Demorou muito para ter universidade, demorou muito para ter esse tipo de coisa, e aí vem, em pleno 2020, né, pleno século XXI, um ministro trazer exatamente essa questão, né, trazer de volta. E aí eu uso um autor que a USP gosta bastante, que é o Angel Rama, né? Trago a Cidade Letrada no artigo. Acho que é legal falar um pouco do artigo para trazer. Que ele justifica exatamente isso. A Cidade Letrada é exatamente essa parte intelectual, né? Essas pessoas intelectuais que utilizam do seu estudo, da sua leitura, por isso letrada, né? Porque ela lê e escreve, porque na época que ele escreveu, não era todo mundo que podia ler e escrever. Então, tinha isso. E como esse mecanismo a elite usa para poder dominar a cidade real, né? Ele usa, acho que esses termos são um pouco complicados, então é melhor usar, né, aquele que está na universidade e aquele que é a massa, né, o todo do povo, e a elite, né, aquele que está mais em cima, a pequena parte da população. Então, tenta justificar. Eu acho que eu trago também, eu acho legal trazer o Gilberto Freire, né, que ele justifica ali muito das coisas que o senhor de engenho fazia, né? Ele tenta justificar de uma forma, com as ciências sociais, essa atitude, né, a atitude deles. E como que cada parte da cidade, por isso cidade, né, ele usa o nome do livro, a Cidade Letrada, justamente por isso. Como as cidades, elas são construídas por uma elite que usa não só dos intelectuais e de quem está na universidade, mas também de dentro ali, tudo que se interage dentro da cidade tem a ver com essa relação. Então, isso trouxe bem, né, justifica bem tudo isso, né, um ministro com uma reforma tributária em vez dele trazer essa questão das grandes fortunas, né, eu pego bastante isso, né, porque quando fala de grandes fortunas, falam que imposto é roubo, né, e quando vai taxar o livro, eles ficam quietos, né, então, e eu acho importante sempre trazer de que grandes fortunas não é aquele
comerciante ou aquele dono de bar, não, é aquele que recebe, eu tive uma live recente e falei, é aquele que recebe de 10 milhões para cima, então não é esse tipo de pessoa. Então, tudo isso também, acho que a gente também tem que ampliar, não é só pensar que vai diminuir a relação do livro com as pessoas, que já está tendo, mas também vai diminuir esse mercado editorial que está tão enxuto desde 2016, 2017, uma livraria quase fechou, uma das maiores livrarias do Brasil. Então, é crise editorial, livraria fechando, sebo fechando agora na pandemia, e o escritor, aquela pessoa que tem o sonho de publicar um livro, é tão gostoso e está sendo atacada também. Né? Você vai publicar um livro, você tem que gastar um dinheiro que é muito alto, né? Um dos maiores, falou uma vez que uma das maiores propostas que eu já recebi era de 10 mil reais para publicar meu livro. Eu falei, não dá. Né? Quem vai ter esse tipo de dinheiro para poder? Mas a gente entende que é por causa da crise das editoras. Acho que é mais ou menos para começar. Muito legal, Danilo. Na verdade, o Danilo falando, né, Liv, né, gente, que está acompanhando, suscita muitas coisas, remete a muitas coisas diferentes, né? O Danilo já faz uma abertura que dá para a gente trazer vários aspectos. Eu vou tentar rapidamente aqui abordar alguns, e passo a palavra aqui quando já não forem poucos. Primeiro porque está discutindo a questão do acesso ao livro, né, das pessoas terem acesso ao livro, e um dos argumentos do Paulo Guedes é de que livro é coisa de rico. Ele chega a falar que livro é uma coisa que a elite é que tem acesso e que, portanto, é possível ser taxado, né? Como se o povo não tivesse acesso, porque isso é uma mentira, e como se o povo não devesse ter acesso. Porque se fosse uma verdade, deveria ser algo a ser mudado, né? Que o povo possa ter acesso ao livro, porque o livro, inclusive, ele é objeto e símbolo de muitas questões, né, que são decisivas para os seres humanos, para as pessoas, para o nosso povo, como o acesso à educação, o acesso ao conhecimento e também, por que não, o acesso ao emprego, que deriva diretamente de uma série de faculdades e possibilidades que o livro nos traz, né? Então, portanto, o acesso a desenvolver a sua vida, a ter um projeto de vida, a ter uma profissão, a ter conhecimento, a autonomia de pensamento. Então, o livro ele representa muita coisa, e não é à toa que o Jorge Amado, que a gente sempre tem muito orgulho, pessoal, porque é um deputado do nosso partido, do PCdoB, de 1946, integrava uma bancada fantástica, que foi a mais votada do Distrito Federal, o Rio de Janeiro, em 46, e ele também é o autor que incluiu naquela Constituição a liberdade religiosa, né? Então é muito importante dizer, porque uma das fake news mais antigas que se tem é de que os comunistas seriam avessos à religiosidade, e ao contrário disso, apesar de fazer a crítica à manipulação religiosa de algumas instituições, valoriza a fé do povo brasileiro e a defende na prática, né? Tendo constituído, como o Jorge Amado em 46 e até o Haroldo Lima em 88, também é de um deputado do PCdoB, a emenda da atual Constituição, ambas, a do Jorge Amado e a atual, que defendem a liberdade de culto, o Estado laico e a liberdade religiosa no Brasil. E esse mesmo deputado, escritor baiano, bravo brasileiro, lindo, né, dos livros que escreve, escritor como Danilo, então um escritor que lutou por ser parlamentar, Danilo, como você, né, uma pessoa ligada à educação também, como Lívia, eu e tantos outros militantes da educação e dos livros, mas um escritor que foi parlamentar, e quando foi eleito parlamentar, defendeu o direito do povo brasileiro de ler, com essa emenda à Constituição, declarando o livro um produto isento de impostos. Então, se o Paulo Guedes, se o Jorge Amado defendeu o livro, não é à toa também que o Paulo Guedes o ataca. Não é à toa que o Paulo Guedes ataca o livro, porque o faz na mesma chave em que esse atual governo tinha um ministro da Educação que saiu fugido, né, que era impressionante com C, esse ministro, né, de tão ruim, tão mal que ele fez a educação brasileira. E um conjunto de medidas do atual governo federal, do governo Bolsonaro, que ataca a educação, que corta recurso público, que desvaloriza a carreira, e que, nesse contexto de pandemia, inclusive, tão difícil, tão desafiador, realmente, nessa polêmica que hoje acomete as escolas e que opõe essa visão de defesa da vida ao bolsonarismo, né, de defender com que as aulas só sejam retomadas quando houver segurança, né, ao contrário dessa pressão econômica que incide hoje também sobre as escolas. Então, esse tema do livro
é muito importante, ele não está na pauta do Jorge Amado à toa, não está na pauta do Paulo Guedes à toa e não está na nossa pauta aqui, e nem na de quem está interessado nessa conversa conosco à toa. Por fim, essa questão da reforma tributária, e com isso eu já também provoco a Lívia, porque se esse Paulo Guedes ele quer melhorar o problema da economia brasileira, ele ataca um mercado, que é o mercado do livro, que inclusive é um mercado mal estruturado no Brasil. O Danilo falou sobre as editoras falindo. Na pandemia, o próprio mercado alternativo das feiras populares, do intercâmbio que existe também em relação aos livros, que é um produto que se pode ter muita criatividade, né? Os sebos e tantas outras importantes agentes econômicos, né? Descentralizados, populares. Nós não estamos falando aqui de grandes editoras, estamos falando aqui de um setor, que é o do livro, que é muito descentralizado também, apesar de ter as suas editoras principais. E está em crise, ele movimenta pouca renda para ser tributada, né? Enquanto que a taxação de grandes fortunas, dos lucros líquidos e mesmo de bens de locomoção não taxados no Brasil, como os iates, helicópteros e lanchas, segundo os estudos, poderiam ter receitas muito importantes, né? Tem um dado, gente, eu fecho com isso, que diz que no Brasil são 20 mil bilionários. 20 mil bilionários, e um pouco menos de 1 milhão, até acho muito, mas seria um pouco menos de 1 milhão, de milionários. Gente que tem renda e propriedade mais do que 1 milhão. E 20 mil que tem mais do que 1 bilhão. Se a renda desse pessoal, que é milionário, um pouco menos de 1 milhão, fosse taxado a 1% ao ano, não é ao mês, 1% ao ano, isso geraria cerca de 200 bilhões de reais para a economia brasileira. E se os 20 mil bilionários fossem taxados a 3% ao ano, é mais uma quantia que está na casa das dezenas de bilhões, se não me engano, uns 80 bilhões de reais. Então, o dado exato a gente pode checar, mas isso expressa uma solução bem mais concreta para o enfrentamento dos problemas brasileiros. Quanto a essa taxação dos livros, eu não sei se Danilo tem esse número, se Lívia se deparou com isso, mas certamente produz um resultado para a economia muito menor, que não deve chegar a 1% do valor bruto dessa cifra que nós estamos falando, mas arrebenta o direito da pessoa ter acesso ao livro e da editora vender o livro e do escritor, como Danilo, publicar o seu livro. Tem estimativas que falam de um encarecimento de 12%, 15% ou até 20% de cada livro, sem contar, pessoal, o material didático, a gente que trabalha com a escola, né, os livros didáticos e toda a economia importante para as compras públicas e para as famílias, né, na questão da educação, do acesso à educação. Então, gente, falei também um pouco das coisas que o Danilo me trouxe e passo aqui a palavra para a Lívia, então. Está fechado o microfone. Opa, acho que agora foi. Eu queria fazer um recorte aqui, Daniel, de uma reportagem que tem no Portal Vermelho. Ela está intitulada assim, além da reportagem, da matéria que o Danilo apresentou para o portal, tem uma outra reportagem lá chamada Imposto sobre Livros, para entender melhor a discussão. E é muito interessante porque ela traz ali elementos, né, que distingue para as pessoas o que é imposto, como é essa composição, porque a gente falar, né, sobre imposto, é importante a gente entender que no Brasil todo mundo paga imposto, desde a criança que não tem renda até a pessoa que mora em situação de rua que não tem renda, né, até os trabalhadores e trabalhadoras com renda precarizada, e muito pouco se paga, né, muito pouco paga de imposto a pessoa que é milionária, bilionária, né? Então, eu acho que isso precisa estar no nosso radar quando a gente fala sobre imposto e sobre como o setor público, como a administração pública trata o imposto, né? E aí, minha gente, eu tento sempre fazer a contextualização de que qual é a função da administração pública. A função do setor público e da administração pública é receber esses recursos e fazer uma boa gestão, de modo a deixar legado para as pessoas. Legado em que sentido? Que legado que a prefeitura pode deixar? A prefeitura pode deixar um legado de pavimentação de qualidade, para que não precise ser, a cada ano, a cada mês,
está fazendo recapeamento de rua. Se a prefeitura faz uma gestão eficiente desse recurso e contrata, né, bons serviços para asfaltamento e para manutenção das vias, isso significa que ela está dando uma destinação adequada para esse recurso. Ou ainda, se ela torna as vias acessíveis, se ela torna a habitação das pessoas segura, se ela leva escola para as comunidades, se ela leva posto de saúde, se ela remunera bem os servidores públicos municipais, ela está dando uma gestão, ela está dando uma administração adequada para o recurso. Então, é essa a função. E eu acredito que é nesse momento, o momento fundamental para a gente dizer o seguinte, olha, quem defende Estado mínimo e quem defende taxação de imposto, né? Quem defende taxação de livro, está defendendo menos acessibilidade aos instrumentos democráticos, porque o livro é um instrumento democrático do conhecimento. Então, se a gente fala o seguinte, olha, vamos taxar assim os livros porque é só uma elite que vai consumir. Peraí, mas e as pessoas que compram livro de sebo, as pessoas que compram livro acessível? Isso significa impossibilitar que essa pessoa tenha acesso ao livro, a uma leitura que vai fazer ela ter prazer, que vai fazer ela relaxar, que vai fazer ela pensar na vida, porque o livro tem conhecimento, mas tem também diversas formas de você relaxar, de você pensar na vida. É essa a função da cultura, né, do conhecimento e de toda a nossa alfabetização, né? A gente não aprende a ler para saber ler letreiro de ônibus. Muitas vezes na escola diz isso, né? Não, porque o pobre tem que saber ler porque ele tem que saber para onde ele está indo, para onde o ônibus leva. Não, a gente tem que saber ler porque a gente tem que gostar de ler, né? Então, eu acho que tem essa live, ela tem um conteúdo muito profundo. A gente vai dando aqui pinceladas, né, de todo esse assunto, mas eu acho que falar sobre taxação de livro é um despautério, né? Porque o Paulo Guedes não sabe o que fazer, é porque ele não tem mais de onde tirar dinheiro dos pobres e ele não quer continuar pagando os R$600, que ele fica arrumando subterfúgio para estar na mídia, né? Então, eu acho que uma das outras coisas que a gente pode apresentar aqui é o seguinte: a nossa defesa de reforma tributária é uma reforma que seja progressiva. Quanto mais renda a pessoa tem condição de pagar, mais imposto. Vamos pensar numa pessoa que recebe R$1.000 por mês e ela vai comprar um livro de R$50. E vamos pensar numa pessoa que tem uma renda, porque essa pessoa não trabalha para ter salário de R$1 milhão, porque isso não existe, né? Ela tem uma renda de R$1 milhão. Então, é outra coisa, a gente está falando de coisa muito diferente. É uma pessoa que tem R$1 milhão na conta e paga R$50 no livro. Quem está pagando mais, né? Quem está desembolsando mais dinheiro para comprar um livro? Então, isso tudo tem que estar no nosso radar quando a gente discute tributação, quando a gente discute imposto, porque imposto não é roubo, né? Ao contrário do que dizem, imposto não é roubo, imposto é necessário. Acontece que ele precisa estar bem distribuído. Ele não pode estar concentrado na renda dos mais pobres. Ele precisa estar distribuído na sociedade. Isso é a nossa função como sociedade. É lutar para que o imposto esteja distribuído de uma maneira equitativa. Bem, e aí eu quero passar para o Danilo, para ele poder também aprofundar nesse sentido de que qual é a visão dele em relação a isso, né? De que a questão do imposto tem impacto direto tanto na venda de livros, na condição das pessoas produzirem material também, porque você precisa ter uma renda para você produzir conteúdo para ser publicado, né? E na questão das editoras, porque, como ele falou, a situação das editoras já é precária de uma longa data, mas, sobretudo, das editoras alternativas, das pequenas editoras, das pessoas que produzem livro de maneira consignada também. Bom, eu vou passar para ele, então, falar um pouco mais para a gente sobre isso,
E aí a gente segue nosso papo. Eu quero só pedir para todo mundo que está assistindo aqui, Daniel, fazer aquilo que a gente sempre lembra, né? Vamos comentar aqui na live, vamos compartilhar essa live, porque tudo que a gente está falando aqui é com fundamento, não tem fake news aqui, não tem conversa, não é conversa de boteco, né? Isso aqui não é conversa de compadres e comadres, isso aqui é conversa de gente que sabe o que está falando. Então, para isso é fundamental que as pessoas possam compartilhar, ter a confiança no compartilhamento, a confiança de poder deixar um comentário, de poder curtir essa live, e com isso a gente vai chegar a mais pessoas, certo? Então, Danilo, eu quero pedir para você trazer um pouco mais de conteúdo para a gente aqui, de tudo que a gente vem falando, e assim a gente vai levando conhecimento para as pessoas de como é covarde essa atitude de tributação em cima de livros, e aí a gente segue aqui a nossa conversa. Acho que para começar, isso que você falou, né, tem essa parte das editoras, né, as editoras menores, né, que não são as grandes editoras que tem um capital maior do que as pequenas. Então, por exemplo, nas pequenas, é uma coisa que eu converso com alguns escritores, né, a gente tem que pagar, às vezes, um tanto por livros para poder publicar o nosso livro. Assim, a editora, essas pequenas editoras, elas normalmente, quando elas veem que o escritor tem potencial de publicar, né, de uma publicação, antigamente, elas publicavam de graça. Só que elas estão publicando, essa parte da confecção do livro e tudo mais, continua sendo de graça. Só que, com essa crise que a gente está tendo, acredito que isso, depois da taxação, se tiver a taxação, espero que não tenha, vai piorar, né? Porque eles cobram por um tanto de livro. Então, você tem que comprar, o próprio escritor comprar um tanto dos livros. Isso por quê? Porque, muitas vezes, as editoras publicavam o livro e ele ficava lá, e às vezes, como não tem procura por leitura, né? Às vezes a gente vê que esse mercado está muito fraco, muito pequeno, né? Acaba procurando o escritor para poder. O escritor tem que comprar esses livros, e aí agora a gente usa no lançamento, tem aquela saída, né, para ter aquele ganho rápido, né, que eu chamei. Você compra o livro e aí no lançamento você já vende tudo. Porque é o jeito, porque se você não pagar esse tanto, né, pronto. Então eu acho que é isso que você mesmo falou, né, que a taxação vai como é que eu vou dizer, uma cascata, né, um efeito cascata, vai diminuir ainda mais o acesso, né, aquilo que você falou, né, dos R$50, aquela pessoa que não tem esse dinheiro, imagina, com a taxação do livro, esses R$50 vai virar 80, vai virar 100, e não vai comprar. E o de 1 milhão, você falou, vai continuar comprando, né? Então, para ele, R$100 não vai ser uma grande diferença. Para quem recebe 1.000, é uma grande diferença. Então, tem esse ponto. Aí depois a gente tem também o ponto das próprias editoras, né, que estão tendo agora aquelas saídas de fazer feiras, que agora na pandemia não vai ser possível, infelizmente, que é fazer as feiras nas universidades, né? Que tem a feira da USP, tem a feira da Unifesp agora. Então, não sei se tem feira de livro no Rio, não conheço, mas espero que tenha também em algumas universidades, porque isso é um meio de incentivar, né? Você vê o tanto, vai muita gente comprar, né? Eu acredito que deveria ir muito mais, mas vai muita gente. Então, é uma saída que as editoras tomam, né, de diminuir o valor do livro em 50%. Então, acho que a taxação também vai aí, né? Esse incentivo que as editoras estão tentando, se você taxar o livro, esse 50% vai ser muito maior, né? Porque agora você tem um livro de R$40, 20%, e 50% você vai comprar um livro de R$20. Mas aí com a taxação vai comprar de 40, né? Vai ficar 80, você compra de 40. Então, tem tudo isso envolvendo, né? Eu acho que taxar o livro
Eu acho que eu acho que é mais um ataque. Eu acho que não vai dar certo, porque ele vai ver que não vai ter retorno, não vai ter um bom retorno, porque se tem até livraria fechando, se tem até a editora, né, tentando sobreviver, criando um mecanismo de sobrevivências no mercado editorial, como é que você vai taxar esse povo se eles estão brigando para sobreviver ali, né? Acho que você taxar da grande fortuna, como a Lívia falou mesmo, é muito melhor, porque você vai ter um dinheiro ali para tirar, né? Você vê em São Paulo, por ano, a arrecadação é 62 bilhões. Eu vi gente falando que isso é muito dinheiro. Se você for ver a distribuição entre secretarias da cidade de São Paulo, você vai ver que isso não é quase nada. Para a cultura, para a Secretaria de Cultura, são 200 milhões. Então, o que são 200 milhões para uma cidade como São Paulo? Né? Não conseguiu nem ajudar. A gente viu que teve uma secretária de Cultura tentou, né, trazer um plano de ajuda aos pequenos artistas em São Paulo, não conseguiu dar certo porque não tinha verba. Então, para você ver como que é o imposto, né? E também eu pensei muito no saneamento básico, né? Acho que não sei se daria para trazer, né? Em vez de aumentar o investimento em saneamento básico, eles preferiram privatizar, né? Botar a privatização. É assim, não está dando certo, vamos, né? Que é uma coisa que eu tive até uma live recentemente sobre a privatização da Caixa, e o rapaz falou exatamente isso, porque você vai enxutar algo que dá dinheiro pro Estado, que é a Caixa, e aí você vai fazer ela não fazer nada, e aí vai falar, isso não serve para nada, então acabou. E ela dá dinheiro pro Estado. Muito do dinheiro que o federal recebe, que a União recebe, vem da Caixa, vem da Petrobras. Então, são instituições que vão além do imposto, e esse dinheiro também tem que ser usado. Por que não trazer esse dinheiro para o saneamento básico? Por que não? Então, acho que tem que ter uma reforma tributária, mas a reforma tributária está tentando tributar coisa que não viria a ajudar, né? Daniel. Muito legal. Fala, Lívia. Oi. Então, eu estou olhando aqui os comentários, e aí eu vi que o Michel comentou, Alcino também está aqui com a gente, Tia Lili está aqui, maravilhosa, Marise, muito bom contar com vocês aqui com a gente. Ricardo também deixou o like aqui, comentando. E aí tem um comentário aqui, tanto da Tia Lili, que eu acho muito importante, mas tem um comentário do Michel, que dialoga também com isso que o Danilo fala. O Michel fala o seguinte, as desonerações para as megas empresas sem contrapartida social também produzem rombo fiscal. E aí eu não vou entrar aqui nesse aprofundamento das desonerações e como isso foi uma política que não deu certo, né? E isso não é uma política interessante economicamente, mas que isso... e por que não é interessante, né? Porque a desoneração ela aumenta o lucro da empresa e não gera emprego. É a política também da reforma trabalhista, que dizia, não, vamos reduzir imposto aqui das empresas para pagar em relação aos trabalhadores, porque vai gerar emprego. Isso é balela. Aumenta o lucro do empresário, né? Do grande empresário, do empregador, e isso não se reflete em geração de emprego. E aí o comentário que eu acho importante a gente fazer e contextualizar, que é o seguinte, isso que o Danilo falou, do objetivo desse governo entreguista de privatizar as nossas riquezas, que é o Banco do Brasil, de privatizar também a Caixa, de privatizar os Correios. Isso tudo é uma política, minha gente, que está bem arquitetada. Isso está articulada com essa tributação dos mecanismos que reduzem o nosso acesso à democracia, né? Porque, veja,
por que essa argumentação agora de que é necessário privatizar os Correios? Os Correios já vêm a longa data sendo precarizados, né? A condição de trabalho, desinvestimento. Eu tenho um relato, Daniel, eu acho que a gente pode outro dia fazer uma live aqui para falar dos Correios, mas eu tenho um relato aqui da agência dos Correios, aqui do centro, quando eles fecharam aquele grande salão para a reforma, que a gente ainda não viu a reforma, os trabalhadores do próprio Correios, que organizaram o atendimento lá atrás para que pudesse continuar o atendimento aqui na agência, porque o objetivo é fechar a agência, certo? Então, são servidores públicos federais, estaduais e municipais, que a gente sempre diz, né, que garantem o funcionamento das políticas públicas, né? Então, eu estou falando tudo isso, Daniel, e aí eu passo a palavra para você. Eu acho que daqui a pouco a gente também vai dar o encaminhamento aqui para o encerramento, mas para dizer o seguinte, de como é necessário a gente discutir a tributação, de como é necessário isso ser uma pauta dentro das escolas, porque a gente fala sobre a nossa condição social, sobre como a escola é importante e como o acesso aos livros significa, sim, acesso ao conhecimento, mas o quanto é necessário a gente levar esse debate tributário, econômico e financeiro, fazer disso conteúdos curriculares. E aí eu posso falar da minha experiência também como professora, que fui durante um tempo professora de educação financeira, e como as crianças gostam de conversar sobre comprar, sobre vender, sobre mexer com dinheiro, né? E isso não é um discurso liberal, de forma alguma. Isso é um discurso, sobretudo, de consciência ecológica, de consciência sustentável, né? A gente fez uma live outro dia conversando com a Fernanda e com as meninas do Brechó, de como a gente precisa falar sobre a nossa relação com o dinheiro, e isso inclui a gente falar da nossa relação com os tributos, com a nossa relação sobre outros países, né? Porque falar sobre tributação é falar também sobre a relação do Brasil com outros países, a relação de compra e venda de produtos e tudo mais. Mas eu quero passar para você, Daniel. Eu acho que você pode falar um pouquinho, né, na verdade, sobre isso, né? Sobre o quanto é importante a escola debater a nossa relação com o patrimônio público, né, e com a relação financeira, a nossa relação fiscal, e a escola, eu imagino, como professora, eu tenho certeza que a gente deve conversar sobre diversos assuntos, mas sobre isso, sobre a nossa relação com o nosso patrimônio e de como os impostos e a nossa questão tributária tem a ver com a educação, né? Como eu não estava ainda antes com o computador ligado, estava só no celular, gente, e como eu estou acostumado com StreamYard e não com Zoom, eu não estava tendo acesso aos comentários. Então a Lívia cumprimentou aí a Tia Lili, o Alcino e o Michel, e eu também a Marise, eu estendo também a Didi, que está aqui com a gente, e a Ana Paula, que está sempre conosco também, e a quem mais puder estar participando. A Lívia deu aula para crianças, né, de educação financeira, e um dos meus trabalhos, que a gente luta para manter, né, na pandemia, de alguma forma, um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo é de educação financeira para idosos, num projeto de alfabetização cidadã. Então, como é importante, sim, a gente tem um debate muito ousado, né, muito avançado entre educadores aqui da cidade e que a gente se vincula a gente de todo o país, que em relação à questão curricular, né, como que o nosso currículo deveria, na verdade, ser objeto de formulação de políticas públicas e de políticas de gestão pública da Secretaria de Ensino, das próprias equipes escolares. Temos exemplos desenvolvidos como a Cissa Pinheiro, né, desenvolve aqui no Independência, nossa querida amiga também, professora, e vários outros, de como que o próprio debate sobre o que se ensina na escola, ele tem que ser atualizado, né, para que a escola ela possa estar a serviço, de fato, de um projeto emancipador, crítico, né, e que dê acesso e condições às pessoas. Então,
sem dúvida, essa educação financeira, e ela vai se refletir numa conscientização de toda a sociedade sobre os recursos que a sociedade tem. Que quando a gente entra em temas como a reforma tributária, que também a provocação do Danilo nos traz, né? Engraçado, porque é um tema sobre livros. A gente chegou aqui a falar, Lívia e Danilo chegaram a falar sobre a importância subjetiva do livro. Eu queria até fazer um desafio, gente, para que o pessoal postasse aí no chat um livro que leu que foi muito importante na sua vida, na sua infância ou juventude, ou até recentemente, foi muito importante para aprender o valor do livro. Aí eu já falaria vários, né? Mas eu vou fechar essa minha fala falando nisso. Mas você vê que um assunto como esse traz desde essa questão importante dos mundos que abre. Tem um livro, qualquer um daqueles livrinhos ali, aí você vê que um livro desse tamanho, ele pode ter um mundo ali dentro, um universo, te transportar para outro lugar. Você aprender coisas importantíssimas, impressionantes, coisas que um livro traz, né? E como é ruim que não seja um hábito da cultura do povo brasileiro a leitura, e não é também por um projeto de sociedade. E se disputa projetos de sociedade com políticas públicas. E é por isso que, além de falar do livro em si, de toda a beleza que tem o livro e o conhecimento, nós estamos falando de temas como a reforma tributária e como políticas públicas de isenção ou de tributação. E é importante essa consciência de que, caramba, quem tem que fazer as coisas? Quem tem que promover educação pública, ter programas de geração de emprego, construir obras de saneamento, moradia e transporte e investir na educação, né? É o poder público, porque nós vamos para isso de quem? Dos grandes empresários? São das grandes editoras de livros ou das empresas de ônibus que vão fazer as intervenções que a gente precisa? É o poder público, mas com que recurso? Não é com o dinheiro do prefeito ou do vereador, é com o dinheiro que a arrecadação do município, do estado, da União oferece, né? Então a reforma tributária é saber disso, da onde sai e para onde vai. Inclusive, Lívia, no Programa dos Comuns em Defesa da Vida, nesse projeto de cidade que nós temos construído aqui em Petrópolis, Danilo, aqui o Movimento dos Comuns vai apresentar como plataforma eleitoral, como proposta de bandeiras de luta para a eleição, o Programa dos Comuns em Defesa da Vida. E dentro dele cabe uma discussão sobre a arrecadação do município. É preciso, de alguma forma, trazer essa ideia de uma reforma tributária em termos muito distintos do que se faz no Congresso Nacional, são outros impostos. A arrecadação e o financiamento têm uma outra natureza, né? Mas o município também lida com o tema da arrecadação. É importante pensar, né, os setores a serem isentos, as políticas de isenção podem ser proveitosas para o município, desde que elas não sejam como as que vigoram hoje, para beneficiar os grandes interesses, especialmente sem contrapartida para a geração de emprego, para conteúdo local, para o bem-estar da população, para a preservação do meio ambiente e para várias outras contrapartidas, inclusive culturais e inclusive de estímulo à leitura, porque essa pode ser uma contrapartida na legislação municipal de que as políticas de estímulo à leitura, de financiamento de bibliotecas populares ou de quaisquer outros temas ligados ao livro possam fazer parte do município. Então isso aqui não são ideias ao vento, é uma discussão de alternativas concretas de políticas públicas que podem ser defendidas em São Paulo, pelo Danilo, por nós em Petrópolis e no Brasil inteiro, né? Então eu quero passar para o Danilo, só quero dizer-lhes uma coisa, que quem disse foi Monteiro Lobato, tá? Então eu quero reivindicar que o Monteiro Lobato, eu escrevi ali no chat, dizia ele que quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então ler é para que a gente possa pensar também, como falou a Lívia, não é só para ler o letreiro do ônibus, é para a gente pensar, para a gente ter autonomia crítica diante do mundo, poder interpretar o mundo e poder se expressar e poder falar também. Então, quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Gente, eu lembro muito do Capitães de Areia, do Jorge Amado. Que alegria foi ter lido. Obrigado, Bibiano, meu professor de literatura, lá para o meu 6º, 7º ano, por eu ter lido o Capitães de Areia. E a importância também que teve para mim do Mundo de Sofia ou do Dom Quixote, né? Então, passo a palavra para vocês aí. Escrevam aí no grupo, gente, livros importantes aí que os formaram e as formaram, e Danilo e a Lívia, eu queria saber também de um outro livro. Danilo, tá contigo a bola. Não tem uma provocação só, porque você nos fez muitas, eu tenho certeza que você também tá com algumas coisas aí a compartilhar com a gente. Então é um prazer, cara, estou muito feliz de estar te conhecendo assim e valorizo muito, cara. Você como escritor, pessoa comum como nós, é isso aí, comuns precisam fazer política, precisam se unir. Então, todo o nosso apoio, toda a nossa força, Danilo, vai para dentro, cara.
representa aí os escritores, né? Nessa batalha, gente comum fazendo política para defender o direito ao nosso povo a ter livro, a ter educação, a ter uma vida melhor. Obrigado. Que isso. Então, meu livro, acho que eu estava pensando aqui, né, no Veias Abertas da América Latina, né, do Eduardo Galeano. Acho que é o livro que me trouxe, assim, a gostar da América Latina, né? Até porque até me tornei membro, gosto de fazer pesquisa sobre a América Latina e tudo mais, e esse é o livro que me abriu essas portas, né? Então, foi um livro que eu queria muito ler, e aí eu consegui ler, e eu falei, nossa, fiquei todo... Então, tudo eu uso ele como base. Então, é um livro que eu acho que quem puder ler, leia, né? Acho que a gente tem... acho que quem escreve, né? Acho que você trouxe isso, né? Acho que muita gente vê isso mesmo, né? Que o livro é você conhecer novos lugares, novas vidas, novos mundos, né? E para o escritor, isso também é meio algo que está dentro dele, é um mundo que ele quer criar ali, né? Às vezes é um mundo, ele vê coisas que ele quer mudar no mundo e ele se sente incapaz, e aí ele escreve justamente para isso, para poder mudar esse mundo, né? Mostrar o que ele pensa e passar para as pessoas. Eu acho que esse é o mais importante, né? Muita gente, eu falo assim, se você vai escrever e pensa só na parte do dinheiro, né, do retorno financeiro, pode esquecer que não vai trazer, né? Não vai dar problema, né? Não vai trazer para você o retorno que deveria, o retorno que deveria justamente mudar o mundo, né? Tentar, pelo menos, né? Mudar e tornar o mundo melhor por meio da escrita. Também queria agradecer, né, por terem aceitado a minha proposta de falar sobre esse assunto. Foi um texto que eu escrevi assim, né? Eu falei, não, vou escrever, vou correr atrás, porque um texto no Portal Vermelho ajuda muito. Mesmo que a gente esteja brigando nas redes sociais, tem que ter um texto no Portal Vermelho ali, porque expande muito mais, né? Vocês terem lido, terem visto, terem corrido atrás, acho que ajuda muito mais, expande muito mais, né? Não fico só aqui em São Paulo, vou para o Rio, vou para o Brasil inteiro trazer essa pauta. Eu acho que é por isso que fiquei muito... Agradeço demais, né, que tenham aceitado, porque foi muito bom. Por isso. Ô Danilo, a gente que agradece, camarada, porque é isso, né? A gente está em estados diferentes, mas em união. E sempre colocando força nas pré-candidaturas das pessoas comuns e das pessoas que têm envolvimento com a classe trabalhadora, que tem relação com a cultura, com a educação, com a saúde, com áreas prioritárias na nossa vida, certo? Então, colocamos fé na sua pré-candidatura, e é isso. Conta com a gente, porque eu acho que é com essa união que a gente vai superar esses anos de atraso que esse atual governo está colocando para a gente. E reverter tudo isso, certo? Então, é isso. Estamos unidos e unidas para superar essas dificuldades que a gente está vivendo. E agora um livro, Daniel, tem vários. Tem um livro que me marcou muito, e esse livro eu li muitas vezes, porque quando eu comecei a ter gosto pela leitura, engraçado, eu não lembro a idade que eu estava. Quando eu era pequena, eu não tinha uma relação muito próxima com a leitura, mas teve um livro, isso é uma história, né? Teve um livro que a escola, na época, dizia para a gente comprar, e aí minha mãe comprou e tal. E aí eu não lembro de ter lido o livro na época que a escola falou para ler, mas eu li depois, porque o livro ficou guardado. E aí quando eu li o livro, que chama Chega de Saudade, eu não lembro o nome do autor ou da autora, mas o livro é fantástico, porque é um livro fino e tal, e ele conta uma história de
de uma idosa que resolve viver, certo? Que ela estava em casa e tal, e que ela resolve viver. E aí ela vai em busca de um grande amor. Então, eu fico pensando como esse livro foi revolucionário. Imagina, lá na década de 90, as crianças lendo um livro desse, sabe? De idosos vivendo a vida amorosa, sabe? Mas isso foi colocado pela escola e por que eu não li isso antes, né? Na época, de repente, porque o livro era tratado como uma obrigação. Então, eu acho que isso me faz hoje refletir como professora do quanto a leitura ela tem que ser estimulada e ter a relação com prazer, né? Bem, e aí depois, né, outros livros vieram para me despertar ainda mais assim, o prazer da leitura, para me fazer pensar, como O Caçador de Pipas é um livro que foi muito marcante para mim quando eu li. O Mundo de Sofia foi um dos livros assim que eu li muitas vezes. Engraçado que tem livro que eu começo a ler e paro, e depois eu começo a ler de novo do começo. O Mundo de Sofia foi esse. Um livro que eu comecei a ler e tal. E agora eu estou com alguns livros no caminho assim de leitura. Então, tem um livro que eu estou assim, caminhando, porque aí, junto com o tempo de tudo que a gente está vivendo, e com meus estudos do mestrado, eu também estou tentando ler outras coisas. Então, tem um livro da Laura Carvalho, que é A Valsa Brasileira, que é um livro de economia, né, que fala um pouco sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, agora nessa década recente, e aí eu estou tentando ler, mas estou engateando aqui na leitura, e eu acho que é isso, a nossa relação com a leitura, ela tem que envolver o prazer, a satisfação, o conhecimento. E é isso, Dani, eu acho que a gente precisa agradecer muito a participação do Danilo aqui, o pessoal que acompanhou aqui a nossa live, o pessoal que vai assistir depois, que vai ver a gente passando na linha do tempo deles e delas, e deixar um beijo para todo mundo, dizer que na segunda que vem a gente está de volta com outros assuntos, outras conversas, e é sempre um prazer estar aqui, viu? Antes da gente se despedir, então, gente, deixa eu só compartilhar. Primeiro, uma boa noite para a dona Miriam de Oliveira Mariano, e aqui algumas sugestões, gente. Grande Sertão Veredas, que eu sei que a Didi gosta há muito tempo. Educação e Juventude Zygmunt Bauman, né, aqui pelo Michel. Vale a pena, né, gente? Só para a gente aqui ver rapidinho. Etos Mundial do Boff e Quarto de Despejos Carolina de Jesus. Aí a Tchelili e a Marise indicando para a gente. Não, Etos Mundial foi o Michel também. A Tchelili falou do Mundo de Sofia e do Caminho para a Liberdade Financeira, Bodó Schaffer. Olha também como é plural, né, gente? Como é eclético. Isso aí, Michel, viva a livraria, né? O livro e a liberdade, essa relação aí também semântica. E devem ter outras lembranças aí. Eu lembrei de um livro de uma poeta fantástica, que não é, inclusive, um livro de poesia em verso, em prosa, que é o Fluxo Floema, da Hilda Hilst, que também é fabuloso, e é uma poesia em prosa, e também o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que é maravilhoso, o Dom Casmurro, do Machado de Assis, outro livro que eu devo ao Bibiano, Machadão, né? Machado de Assis, que lindo. Eu vou deixar, gente, também um abraço e um beijo a todas e todos, e passar ainda para o Danilo, né? Agradecendo muito aí mais uma vez a Lívia, companheira de muita batalha, né, Lívia? Alguns, além de nós, sabem, né? Temos aí, não estamos sozinhos, temos camaradas e amigos muito firmes conosco, aos quais somos muito gratos e também aos quais dedicamos toda a nossa força. Estender essa sinergia ao Danilo. Como é bonito isso, gente, a gente saber que estamos construindo as mesmas coisas que pessoas em outros lugares, seja em São Paulo, seja no Acre, seja na Paraíba, seja no Rio Grande do Sul, porque certamente estamos, né, Danilo, irmanados a pessoas como nós que estão, sim, resistindo, plantando sua semente boa, da boa semeadura, que a nossa semente é boa, minha gente, né? Ela não nasceu ontem, ela não morre amanhã, a gente está aí empenhando as nossas vidas, as causas pelas quais a gente luta, com muita gente ao nosso lado. Ó, o sino aí em tempo, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Então, que estamos aqui, né? Tanta gente junta é importante,
e que você também está conosco, Danilo. Receba aí nosso axé, nossa energia política, nossa fraternidade camarada e nosso reconhecimento da importância da luta que você nos provoca, que você nos trouxe hoje, então aos quais nós somos gratos, né? Somos gratos a você por ter pautado, compartilhamos contigo essa tua visão, desejamos muito boa caminhada, força, sorte, saúde para você e para todo mundo que está conosco, né? E queremos então, Danilo, te pedir uns 5 minutinhos para você encerrar, né? Para agradecer a você mais uma vez e trazer uma última reflexão para a gente, de um escritor que a gente hoje recebeu aqui na página, nessa live, e que certamente vamos estar junto de novo, hein, Danilo? Tá? Então, muito obrigado e vamos em frente. Danilo, para a gente fechar nossa live, obrigado a todo mundo que estava com a gente e para não perder a oportunidade, quem não fez até aqui, gente, compartilha, por favor, comenta, joga adiante, compartilha também no Zap, em outras redes cruzadas, né, não só no Face, porque é importante para a nossa luta de ideias, né, para que as ideias alcancem mais gente, rompam a bolha, o algoritmo e nos façam ser vencedores, entre outras batalhas, nessa luta em defesa do livro. Danilo, obrigado, estamos contigo. Queria falar um outro livro também, acho que é legal, né? O Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. E também é importante que a gente tenha, ainda mais com todas essas coisas que a gente falou, né? Sobre educação, cultura, acho que é muito importante a gente ter uma prefeita, professora em Petrópolis. Acho que seria muito bom. Sempre que eu vejo escrito professora, eu sempre falo, nessa daí que eu vou votar, porque temos que ter professores nesse meio, né, que lutem pela educação e tudo mais. Aí eu estava pensando aqui, né, você falou para provocar, eu acho que é legal a gente pensar, né, o que você espera de um livro? O que você espera para a sua vida de um livro, ou se você quer construir o livro, se você quer ler o livro, né? O que você espera dele? Né? O que você espera quando você pega a caneta lá e começa a escrever um livro? O que você espera disso? Né? E era isso que eu queria deixar para o final. Legal, então só para fechar, dialogando com essa do Danilo, algo que minha mãe sempre me disse, ela está aí, a Miriam, que é o seguinte, gente, a nossa obra-prima, o nosso livro principal é a nossa vida, né? Cada dia a gente escreve uma página. Então vamos escrever, gente, o livro mais bonito que nós sejamos capazes de escrever, né? Com páginas aí limpas, íntegras, né? Da nossa vida, porque é um livro também que é uma obra coletiva, né? E cada um vai escrevendo um pouquinho dele. Então, gente, muito bom livro para todo mundo aqui, né? Que é a nossa vida, nosso dia a dia. Danilo, nossa admiração, Lívia, nosso companheirismo, todo mundo que está aqui, nosso agradecimento. Um beijo a todas e todos, saúde, leitura, vamos ler, porque ler é saúde mental também, né? É saúde espiritual e também é portas abertas aí para muitas coisas importantes da vida. Então, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Zero, que está aí por detrás das câmeras, estava aí escondidinho nos ajudando, José Roberto, querido amigo, muito obrigado. E um beijo, gente. A gente se vê aí nas redes e em breve aí com todo o cuidado e proteção, né, que a gente possa se ver pessoalmente. Um beijo a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Danilo. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.